Bom, pessoal, no vídeo de hoje vou falar um pouco sobre análise por regressão linear. Então, para que a gente possa entender, eu vou colocar aqui primeiramente o conceito dessa análise por regressão linear. Então, o objetivo dela é prever o comportamento de uma variável x, de uma variável y, que no caso aqui é essa variável desfecho, em função de uma variável x, que está aqui na horizontal, que é a variável preditora. E para isso será traçada uma reta, e essa reta ela deve se aproximar o máximo possível dos pontos no gráfico. Então aqui nós temos esse gráfico de dispersão, ele tem os pontos, como o próprio nome já diz aqui, dispersos, e ele vai estar disperso ao redor, em torno de algum referencial, e esse referencial no caso seria essa reta traçada quando você faz análise de regressão linear. Então, em resumo, o que a análise de regressão linear ela quer? Ela vai querer prever o comportamento, vou pegar aqui o apontador, vai querer prever o comportamento dessa variável desfecho, que é a variável y, baseado na alteração dessa variável preditora, que é a variável x. Então, pode ser o nível de lesão tecidual e o grau de inflamação. O nível de lesão tecidual, no caso a variável preditora, e o nível de inflamação seria a variável desfecho aqui. Então, eu posso ter diversas situações onde eu vou querer fazer essa análise de regressão linear. Então, o objetivo dela é fazer essa predição da variável desfecho a partir de alterações na variável preditora. E para isso, como é que ela vai fazer isso? Ela vai traçar uma reta, vai pegar esses pontos que estão aqui, e essa análise, esse tipo de análise de regressão linear, vai traçar uma reta, ele vai buscar traçar uma reta, e essa reta ela tem que ficar o mais próximo possível, tem que ser a melhor reta que fica o mais próximo possível dos pontos e desses scores. Então, esse é o objetivo da regressão linear, é traçar essa reta que consiga estar o mais próximo possível desses scores. E aí, com isso, eu vou conseguir, até certo grau, com as limitações da análise de regressão linear, conseguir prever alterações na variável desfecho a partir de alterações provocadas pela variável preditora. Essa variável preditora também pode ser chamada, alguns livros chamam de variável independente, e está no eixo x, e a variável desfecho também chamada de variável independente, de variável dependente no caso, porque ela depende da variável x, da variável preditora, que nós temos a variável desfecho. Um outro exemplo que a gente pode estar verificando aqui seria você pegar o caso do exemplo da aula passada, que foi da análise de correlação. Lá durante a explicação, eu mostrei o exemplo do nível de lipídio na membrana plasmática da célula muscular e a sensibilidade à insulina, nessa mesma célula. E a gente viu que essas duas variáveis elas estão correlacionadas. Então, na análise de correlação, o que nós chegamos a ver? Qual é o limite dela? É ver qual o grau, se elas estão correlacionadas ou não, e ver qual é esse grau de correlação. Certo? Se é fraco, se é moderado, se é alto. Já na análise por regressão linear, a gente consegue ir um pouco além. A gente consegue ver o quanto que uma variável vai alterar na outra. O quanto que a variação de uma variável vai alterar na variação da outra variável. Na análise de correlação, eu não tenho a diferença ali entre variáveis, no caso dependente e independente. Não há essa hierarquia, digamos assim. Já na análise de regressão linear, existe isso. Nós temos a variável que ela está... Alterações dessa variável impactam na alteração de outra variável. No caso aqui, a variável preditora,
é uma variável que alterações dela causam impacto, levam, né, a um certo impacto na variável desfecho. Lembrando que também você não necessariamente fazendo análise de regressão linear está inferindo a relação causal, né, mas você tem um certo impacto da variável desfecho a partir de alterações nessa variável preditora. Então, voltando lá ao exemplo da sensibilidade à insulina e da quantidade de lipídio na membrana plasmática, os autores viram que está correlacionado essas duas variáveis. E, através de pesquisa na literatura, eles conseguiram hipotetizar que a sensibilidade à insulina ela é alterada pela quantidade de lipídios. Então, veja que a gente passou de uma fase onde as duas teriam uma associação bidirecional, né, o que alterava na quantidade de lipídio alterava na quantidade na sensibilidade à insulina e vice-versa. E agora eles traçaram, né, uma hipótese, né, e essa hipótese vai depender do que a literatura mostra, ela não é aleatória, né, ela não é ao acaso. Eles traçaram uma hipótese de que a sensibilidade à insulina ela sofre alteração a partir de alterações na quantidade de lipídio na membrana da célula muscular, no caso. Então, a variável preditora seria a quantidade de lipídio e a variável desfecho a sensibilidade à insulina. Então, com a análise de regressão linear, eu não digo somente que uma variável está correlacionada com a outra, mas eu posso dizer também que o quanto eu posso mensurar o quanto de modificação na variável preditora, no caso do exemplo, o quanto de modificação na minha quantidade de lipídio vai estar impactando de uma determinada maneira ali a mudanças na sensibilidade à insulina para aquele tecido. Okay? Então, aqui eu trouxe um exemplo nesse slide que mostra aqui uma situação bem interessante. Nós temos autoestima e salário mensal, né, duas variáveis, e nós temos o seguinte: tanto a autoestima quanto o salário mensal, elas estão correlacionadas. Né? Vamos fazer aqui um pensamento de que elas estão correlacionadas. Aí eu coloquei essa seta aqui, bidirecional, e essa seta bidirecional, o que ela vai dizer? Ela diz que uma variável e a outra, uma variável aqui no caso a autoestima e a outra variável o salário mensal, o impacto de uma variável, essa variável aqui a autoestima está causando impacto no salário mensal e o salário mensal está causando impacto aqui na autoestima. Então a análise de correlação ela diz aqui o quanto elas duas estão associadas, né? Aí você pode ver se é uma associação positiva, se é uma associação negativa. Então, quando a gente fala de correlação, nós estamos falando de impacto bidirecionais. Né? O que o autoestima impacta no salário mensal, o salário mensal impacta na autoestima. Quando a gente está falando agora da análise de regressão linear, eu já identifico o que seria a variável preditora e o que seria a variável desfecho, né, a variável dependente. A variável preditora, aqui no caso, eu coloco como autoestima. E o salário mensal como a variável desfecho. Então, aqui eu já coloco uma direcionalidade. Né? Então, eu já hipotetizo alterações na autoestima levam a alterações no salário mensal. E aí eu não paro por aí. Eu posso dizer o quanto de alteração na autoestima reverbera, né, repercute num valor aí de salário mensal, de alteração no salário mensal. Então, a análise por regressão linear, ela diz, além dessa parte de correlação, né, o quanto elas estão associadas, essas variáveis, ela diz o quanto que eu modificando a variável preditora, eu modifico a minha variável dependente.
Aquele exemplo que eu falei para vocês, né, ele é um exemplo onde não fica, pode até não ficar tão claro a escolha da variável preditora em relação à variável desfecho. Mas quando a gente olha aqui, nessa outra situação, altura e peso. Né? A altura, a gente sabe que ela é uma variável preditora, né? E o peso é uma variável dependente. Porque no caso, a altura ela impacta no peso e não ao contrário. Né? Chega até um ponto onde você, se você for falar em adultos, os adultos têm aquela determinada altura e o peso vai variar. Então, há uma tendência de quanto maior a altura, maior o peso. Entende? Então, existem situações onde já fica claro você ter uma variável preditora e uma variável desfecho. Como que o pacote estatístico ele faz o cálculo da regressão linear? É através dessa fórmula. Y igual a, abre parênteses aqui, beta 0 mais beta 1, que multiplica x, fecha parênteses, mais esse E. Esse E representa o erro, certo? Porque em toda estimativa, você tem um erro ali atrelado. Então, explicando, né, legendando aqui cada ponto desse, nós temos, ó, yi é a variável desfecho, B0, né, aqui eu coloquei como B0, mas a fórmula está beta 0, eu coloquei aqui como B0, é o intercepto, o valor do intercepto, vou já explicar o que seria esse intercepto. O B1 seria o grau de inclinação da reta. Esse grau de inclinação da reta a gente também pode entender como o quanto x modifica y, certo? O quanto x modifica y. X, aqui, ó, esse xi, né, é o valor da variável independente e é o erro de medida. Eu coloquei aqui esse gráfico para que a gente possa entender melhor cada ponto daquele, certo? Da fórmula. Então, ó, o y ele vai ser o valor aqui da variável, da variável dependente, né, que a gente está analisando. O B0 é o intercepto. O que é o intercepto? É o valor de x, na verdade é o valor de y, B0 aqui, é o valor de y quando x é zero, certo? É o valor de y quando x é zero. Então, B0 também a gente pode entender como a reta traçando, né, o valor aqui em que a reta ela vai traçar o eixo y, certo? Mesma coisa, essa distância aqui, quando x é zero, né, a gente tem um valor de y, e essa distância aqui é o beta zero. Também pode ser entendido como um momento, né, o valor em que essa linha, né, essa reta da regressão linear, ela cruza aqui o eixo y. Então, esse é o sentido aqui do D0. Né? O que é o B1? B1 é o grau de inclinação da reta. Então, eu vou mostrar esse outro desenho aqui para vocês. Quanto mais a reta for inclinada, até certo ponto, mas quanto mais a reta ela for inclinada, maior é a alteração no eixo y por uma menor alteração no eixo x. Então aqui, ó, no B1, eu tenho uma alteração, vou colocar aqui de 1. Ó. Então, de 1 para 1, né? Vou colocar aqui de 1 para 1. Então aqui, nesse exemplo hipotético, quanto maior, no caso, eu colocando aqui, deixando mais íngreme a minha reta, uma menor alteração na variável x gerará uma maior alteração na variável y. Então, quanto menor aqui nesse caso, quanto menor x, maior y. Né? Aqui no caso, eu preciso de um valor de x, na verdade, menor do que nesse primeiro caso, para impactar uma magnitude maior y. E assim também eu posso seguir. Né? Eu tenho aqui um pouquinho de modificação na variável x, que já impacta
de uma magnitude maior a variável y quando comparado à situação anterior, certo? Quando eu tenho, e aqui é o B1, né, só para lembrar vocês, é o B1, certo? Esse aqui, essa linha aqui da lateral. Quando eu tenho uma situação aqui, ó, de linha totalmente na horizontal, não tem como eu prever o relacionamento, né, de x em y, porque você não tem, você perde o B1. Né? Quando você perde o B1, você não consegue estabelecer esse grau aí de predição. Okay? O que são esses pontos aqui? Deixa eu tentar apagar aqui. Você pode estar se perguntando, né, o que seria esses pontos aqui em azul. Cada ponto desse é o valor de um score. Né? Então, a depender da variável, é um valor de um score. E o ideal, né, no mundo ideal, seria interessante que cada score, cada pontuação dessa, tivesse aqui, né, sobre a linha. Cada pontuação estivesse aqui sobre a linha. Mas, como na natureza, né, não existe esse 100% de perfeição, então você tem essa discrepância de resultados em relação à reta, certo? Então isso é normal, porque a variabilidade dos dados é normal, né, e não existe um modelo perfeito. Não há um modelo perfeito para você predizer exatamente cada valor em relação aqui à reta. Vocês também devem estar olhando essa equação. Né? Essa equação é uma equação reduzida. Né? Essa equação aqui da reta de forma reduzida, da regressão linear de forma reduzida. Então eu tenho aqui basicamente os mesmos componentes, mas sem aquele ezinho, né, do erro. Então eu tenho aqui o A, ele sendo aqui o grau de inclinação aqui da reta. Na verdade o A seria o intercepto. O A é o intercepto. Seria o equivalente ao beta 0, o A. O B seria o B1 e o X o valor da variável independente. Então aqui da mesma forma. Essa equação, ela é que serviu para a gente fazer esse desenho aqui da reta. A reta é a representação gráfica dessa equação. Então, nós temos também, além de uma correlação, né, desse comportamento aqui positivo, eu tenho um comportamento também negativo. Aqui no caso, eu tenho vendas em milhares, né? Aí eu tenho, pode ser qualquer coisa, preço de CD, por exemplo, preço de algum televisor. Aqui a venda, né, de algum equipamento e o preço dele. Então a gente sabe, né, bem notório, que quanto maior o preço, menor a quantidade de vendas. Né? Se você controlar outras variáveis, quanto maior é o preço, menor a quantidade de vendas. E aqui nós temos essa tendência. Né? E aqui nós temos alguns dados, né? alguns scores, que eles não necessariamente estão dentro aqui dessa linha, mas a linha conseguiu minimizar, né, os espaços aqui entre um e outro, para que os empresários, né, que quem trabalha com esse setor aqui de vendas, eles consigam fazer uma projeção melhor. Então, como eu falei para vocês, existem essas formas aqui de você reduzir aquela fórmula, né, aquela equação que eu mostrei para vocês, que é a maior. Então, nós temos y como a variável de desfecho, o b como intercepto, o m como a inclinação da reta, o x como valor da variável independente. Lembrar que a inclinação da reta é o quanto x modifica em y. Okay? Então, quanto mais íngreme for aquela reta, um pequeno valor de x vai acrescentar um valor em y. Né? Vai impactar, na verdade, o valor em y. Que no caso seria a mesma coisa, né? Só mudou o b por a e o m por b aqui, mas a construção, o raciocínio permanece o mesmo. E vamos aqui a esse exemplo. Porcentagem de acertos no simulado e teste final. Então, aqui nessa primeira tabela, nós temos a porcentagem de acertos no simulado
que aqui seria a minha variável preditora, okay? E os acertos, né, a porcentagem de acerto no final do teste, aqui no teste final. Então, nós temos aqui um simulado e aqui no lado direito uma prova. Então, o que a gente quer saber aqui? Tem como eu prever a nota final, né, a nota da prova, a partir do simulado? A partir desse simulado, então, o simulado seria a minha variável preditora, porque ela vai ter a capacidade de predizer, ela pode ter a capacidade de predizer o quanto eu vou acertar no teste final. Então, fazendo o teste, colocando isso no gráfico, a gente tem esse seguinte gráfico aqui. Nós temos o simulado, o eixo X, nota final no eixo Y. E nós temos aqui esse diagrama de dispersão, né, os dados aqui espalhados. Eles estão espalhados em torno de uma reta. Pelo desenho aqui do gráfico, a gente consegue mais ou menos entender que quanto maior a tua nota no simulado, maior seria a nota final, né, a nota da prova. Então, foi traçada aqui a reta, consequentemente você tem a equação que explica aqui essa reta. E uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é essa reta, né, essa predição por regressão linear, ela deu certo, muito certo para a pontuação da MENA. Ela conseguiu predizer bem a pontuação da MENA, porque a pontuação dela ficou aqui mesmo em cima da reta. Já a pontuação do Jack, ela não conseguiu muito bem, né? Na verdade, ela não conseguiu. Então, o que isso mostra? Que essas predições para regressão linear, elas não são 100% exatas. Elas têm a sua margem de erro e aquela análise de regressão, né, aqueles valores de o quanto x impacta em y, aquilo ali é em média. Né? Então, em média, você tem aquela situação. Então, não há essa questão da certeza. Okay? Essa reta é uma tentativa de você explicar o grau de alteração que x pode impactar em y. Okay? Nessa situação, para essas duas variáveis, a gente não consegue fazer essa predição, porque o valor aqui da inclinação, né, ele é zero, não há inclinação. Quando tem essa situação, você não consegue fazer. E aqui, para fechar, nós vamos abordar esses dois pontos, que é a interpretação do valor de P e do R ao quadrado, o coeficiente de determinação. Então, o valor de P vai equivaler ao que a gente falou na vez passada. Né? É a probabilidade de você ter encontrado aquele resultado considerando que não há efeito, considerando a hipótese nula como verdadeira, né? Considerando que não há impacto. Então, se você encontrar um valor de P menor do que o nível de significância que você atribuiu, geralmente 5%, então quando você encontra um valor de P menor que isso, menor que 5%, a probabilidade daquele resultado ali ele ter ocorrido considerando que não há impacto, né, de uma variável com a outra, essa probabilidade é muito baixa. Então, como é muito baixa, é surpreendente que não há, né, que não há impacto ali de uma variável na outra. Então, você acaba optando por rejeitar a hipótese nula e optando pela hipótese alternativa. Né? É pouco provável que aquilo que a gente está vendo não aconteça, considerando que o evento não ocorre. Né? Já no caso, quando a gente vai avaliar o R ao quadrado, também do jeito da análise de correlação, é o quanto as mudanças no eixo X explicam as mudanças no eixo Y. Okay? Com o valor do intervalo de confiança, também que não foi mostrado aqui, mas também vai seguir aquele mesmo princípio, né? Com o valor do intervalo de confiança, você consegue ter uma estimativa populacional, né? Uma estimativa do que você tem ali, uma estimativa da população pelo que o que ocorre na população pelo que você encontrou na amostra. Então, é interessante que os trabalhos eles
coloquem o valor do intervalo de confiança e não somente o valor de P, para que você tenha uma noção maior daquilo que você está analisando. E a gente finaliza por aqui.